Olá pessoal, meu nome é Romilton, criador do canal, e hoje vamos ao nosso segundo vídeo da série Valuation do Zero. Hoje vamos entender o custo do equity, que é a taxa de retorno requerida pelos investidores ao investir em uma ação. Vamos aprender a calcular o custo do equity utilizando o CAPM e depois iremos fazer um exercício prático no Excel calculando o custo do equity de uma empresa listada nos Estados Unidos. Então bora lá! Custo do equity, o nosso CAE, é a taxa de desconto que nós utilizamos ao avaliar o patrimônio líquido. O custo do equity é a taxa de retorno requerida pelo investidor. Nela está implícito o risco do investimento. Quanto maior o risco percebido pelo investidor, maior será a taxa de retorno requerida. O risco é composto por duas partes. Uma parte que pode ser diversificada pelo investidor e outra que não pode. A parte que pode ser diversificada é conhecida como risco diversificável, ou risco específico de uma empresa. Ele afeta apenas uma ou poucas empresas. Por exemplo, os projetos nos quais uma empresa investe podem se sair pior do que o esperado. O investidor pode reduzir significativamente esse risco ao diversificar a carteira. E também temos o risco não diversificável, conhecido como risco de mercado, que afeta muitos ou todos os investimentos. Por exemplo, mudanças nas taxas de juros, inflação e notícias sobre a economia. Esse risco afeta todo o mercado, por isso é não diversificável. O risco para o investidor em ações deve ser medido de acordo com a perspectiva de um investidor que é bem diversificado, ou seja, o risco importante para ele é o risco de mercado. Então, para o investidor que é bem diversificado, esse risco diversificável, que é o risco específico de uma empresa, ele tem um impacto muito pequeno na carteira do investidor. Então, o risco que ele vai quantificar, vai querer receber um prêmio, vai ser esse risco não diversificável, chamado de risco de mercado. O CAPM, Capital Asset Pricing Model, é o modelo mais utilizado para medir o risco de mercado. O CAPM assume que não existem custos de transação, todos os ativos são negociados no mercado, os investimentos são infinitamente divisíveis, ou seja, nós podemos comprar qualquer fração de uma ação, todos têm acesso às mesmas informações e, por consequência, os investidores não podem achar ativos sub- ou sobrevalorizados no mercado. E com essas premissas, o investidor pode diversificar sem nenhum custo adicional. E no limite, o portfólio dele terá todos os ativos negociados no mercado em proporção ao seu valor de mercado. Esse portfólio é chamado de portfólio de mercado. Então, se não existem custos de transação e o investidor pode diversificar sem nenhum custo adicional, a carteira dele vai ser composta por todas as ações do mercado. E essa carteira hipotética, porque ela não existe no mundo real, porque nem todos os ativos são negociados no mercado e temos custos de transação, ela vai ser chamada de carteira de mercado ou portfólio de mercado. Então, quando estamos fazendo um valuation e calculando o custo do capital próprio de uma empresa pelo CAPM, utilizamos como proxy desse portfólio de mercado um índice de ações diversificado. Por exemplo, o S&P 500, que é um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou o MSCI World, acho que é assim que fala, que é composto por 1.300 empresas listadas globalmente. No CAPM, o risco de um ativo individual para um investidor será o risco que esse ativo adiciona ao portfólio de mercado. Esse risco adicional é medido pela covariância do ativo com o portfólio de mercado. É chamado de beta. O beta, utilizado no CAPM, é uma medida de risco de mercado de um ativo. A fórmula é beta do ativo I igual covariância do ativo I com o portfólio de mercado sobre a variância do portfólio de mercado. O beta do portfólio de mercado é 1, ativos mais arriscados que a média terão betas maiores que 1 e ativos mais seguros que a média terão betas menores que 1. E essa é a fórmula do CAPM. KE é o nosso custo do equity, que é igual ao retorno esperado do ativo, é igual RF, que é a nossa taxa livre de risco, mais o B, beta do ativo, vezes o prêmio de risco. O prêmio de risco é composto pelo retorno esperado do portfólio de mercado menos a nossa taxa livre de risco.
Então, por exemplo, se é esperado que o S&P 500 gere um retorno de 10% e a nossa taxa livre de risco é de 4%, o prêmio de risco vai ser 10 menos 4, vai ser 6%. E a taxa livre de risco que nós utilizamos no valuation, ela tem que ser uma taxa com risco de default zero, ou seja, com zero probabilidade de calote. Então aqui nós utilizamos os títulos dos Estados Unidos, o rendimento dos títulos dos Estados Unidos. O beta, temos duas formas de calcular o beta. O primeiro é o beta da regressão, o da Damodaran fala que tem muito erro padrão, então não é muito recomendado utilizar o beta da regressão. Ele recomenda utilizar o beta médio do setor. E é esse que nós vamos calcular e utilizar aqui no nosso valuation. E o prêmio de risco também temos duas principais formas de calculá-lo. Uma é pelo retorno histórico das ações. Por exemplo, se o S&P historicamente teve um retorno de 10% ao ano, nós utilizamos como retorno esperado do mercado esses 10% e tiramos a nossa taxa livre de risco e temos o nosso prêmio de risco. E também temos o prêmio de risco implícito, que é calculado de acordo com as expectativas dos lucros das empresas e o preço atual das ações. E é derivado o que os investidores implicitamente estão querendo obter ao investir em ações. O Damodaran fala que esse prêmio de risco implícito ele tem uma maior tendência de reversão à média. Então nós vamos utilizar ele no nosso valuation. O Damodaran calcula lá no site dele esse prêmio de risco implícito desde 1961. Então nós vamos utilizar os dados lá do site do Damodaran. Então agora vamos abrir uma planilha em branco, vamos calcular o nosso custo do equity do banco JP Morgan. Abrimos a nossa planilha, agora vamos calcular o custo do equity. Eu deixei a minha barra de opções, a minha faixa de opções oculta, para ocupar menos espaço aqui na tela. Eu coloco aqui mostrar apenas as guias, e aí eu vou me guiando pelos atalhos, mas eu vou falando para vocês o que eu estiver fazendo aqui. Ctrl espaço, seleciono a coluna inteira, Shift setinha para o lado, seleciono as colunas à direita. Deixar a largura da coluna 1, altura da linha 5. Essa aí deixa 30 e FGH 6. Vamos limitar a nossa área de trabalho aqui. Ctrl 0, ocultar as colunas. Alt Shift, seleciona a linha. Shift, Ctrl, setinha para baixo. Selecionei a planilha inteira. Colocar fonte Arial. Arial Narrow. Seleciono da B2 até a B4. Bordas espessas. Ctrl 1, vem em borda. Com uma borda normal. À esquerda, abaixo e à direita. Ctrl I, deixa em itálico. Qual é o tamanho da fonte? 9. O ticker da nossa ação, JP Morgan. E aqui o nome da aba. Agora vamos começar da linha 7. Bordinha abaixo e à direita. E vou colocar um azulzinho aqui. Esse aqui. Em branco, negrito.
Essa linha também 5. Agora vamos pegar a taxa livre de risco, a DGS-10, que é o rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Aqui no site do Fed, 4,7%. Vamos deixar essa coluna inteira ao centro. E aqui, como é um input, vamos colocar em azulzinho. Esse azulzinho aqui, ó. Agora vamos calcular o prêmio de risco. Vamos pegar a média histórica do prêmio de risco implícito dos Estados Unidos. Vamos copiar essa aba. Ctrl menos apaga. E agora vamos lá no site do Damodaran pegar esses dados aqui. Data, current data, aqui, implied equity risk premium. Essa coluna aqui. Aqui vamos separar as casas decimais por vírgula, não ponto. Ctrl U, localizar e substituir. Localizar ponto, substituir por vírgula, substituir ponto. Alt CVV, colar apenas valores. Ctrl Shift 5, para deixar em percentual. Aqui o nosso prêmio de risco vai ser a média histórica do prêmio de risco implícito. 4,25. Vamos apagar essa planilha. Igual. Vamos colorir essa aba de vermelho. E como esse dado aqui vem daquela aba, fica em vermelho. Pronto, já temos a taxa livre de risco e o prêmio de risco. Agora vamos calcular o custo do equity. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, essas colunas que ficaram menor, são meio que corredores para nós navegarmos pelo nosso modelo com mais facilidade. Aqui coloca um espaço. Aí, ó. Vou colocar aqui também.
Agora vamos calcular o custo do equity durante a fase de crescimento alto e o custo do equity durante a fase de perpetuidade, com o beta igual a 1. Taxa livre de risco, trava no F4. No F4, quando nós travamos, nós conseguimos arrastar a fórmula, sem perder a referência. Aqui, na perpetuidade, o beta vai ser igual a 1. O custo do equity na perpetuidade igual a taxa livre de risco, mais o beta, vezes o prêmio de risco. Agora falta nós pegarmos o beta durante a fase de crescimento alto. Vamos calcular o beta médio do setor e também vamos aprender a calcular o beta da regressão. Mas nós vamos utilizar aqui no nosso modelo o beta médio do setor. Aqui. Aqui eu selecionei alguns grandes bancos listados nos Estados Unidos como empresas comparáveis. Agora vamos lá no Yahoo Finance pegar esses betas aqui. Aqui no Yahoo Finance, ticker JP Morgan, o beta é calculado com o preço mensal durante o período de 5 anos. Aqui do JP Morgan é 0,98. Agora eu vou pegar todos os betas lá no Yahoo Finance e já volto aqui. Pronto, peguei todos os betas. E o nosso beta vai ser a média. Aqui, para calcular o beta da regressão, nós vamos precisar da covariância dos retornos do JP Morgan com os retornos do SP500 e a variância do SP500. Então, vamos colocar aqui. Data. E nós vamos extrair esses dados com um pequeno código no Google Colab, um código de Python, que vai pegar esses dados lá do Yahoo Finance. Esse preço aqui vai ser o preço ajustado. Aqui do SP500 nós vamos pegar o SP500 Total Return, que é como se nós estivéssemos reinvestindo os dividendos. E o JP Morgan também, nós vamos pegar o preço ajustado.
No código que nós iremos fazer, já vai extrair do Yahoo Finance esse preço ajustado. Nós iremos pegar esse ticker aqui, ó, SP500 Total Return. E aqui no preço histórico do JP Morgan, nós vamos pegar esse aqui, ó, Adjusted Close. É ajustado por splits, dividendos e distribuição de ganhos de capital. Então, vamos abrir o Google Colab, novo notebook, conectar. Aqui eu vou deixar na descrição esse código. Nós vamos importar lá do Yahoo Finance os dados do JP Morgan por um período de 5 anos, com intervalo mensal. E vamos extrair os dados em formato CSV. Aqui nessa pastinha, os nossos dados. Fazer download. Aqui temos os nossos dados em formato CSV. Ele está separando as colunas por vírgula e as casas decimais por ponto. Então vamos mudar. Ctrl U. Localizar vírgula e substituir por ponto e vírgula. E localizar ponto e substituir por vírgula. E agora vamos em dados, texto para colunas. Vamos colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Prontinho. Já temos o nosso preço aqui e a nossa data. Vamos copiar a data. Alt CVV, colocar apenas valores. E aqui nós colocamos formato data abreviado. E aqui o preço. Ctrl C, Alt CVV. E agora vamos fazer a mesma coisa com o SP500. Novo código. Aqui. SP500 Total Return. Ctrl C. Alt C. Ctrl Shift 1. E agora vamos calcular o retorno do JP Morgan e o retorno do SP500. Igual esse sobre esse, menos 1. A variação percentual do preço é de um período para o outro. A mesma coisa com o JP Morgan. Vamos aqui embaixo, seleciona essas duas, Ctrl Shift para cima, Ctrl D para copiar essa fórmula para baixo. Colocar ao centro. Nossa covariância. Covariação da amostra. Matriz 1, retorno do SP500. Matriz 2, retorno do... Matriz 1, retorno do JP Morgan. Matriz 2, retorno do SP500. E aqui a variância do SP500. Então, nosso beta é igual a covariância sobre a variância. Aqui 1.016. Mas como nós vimos na parte teórica, o beta da regressão ele é muito volátil, então nós vamos utilizar esse beta médio do setor. Beta setor. Vamos vir aqui. Alt C. Localizar e selecionar. Ir para especial. Constantes. E tira texto. Aí ele vai deixar tudo que é input em azulzinho.
vai selecionar tudo que é input, aí nós vamos colocar em azul. É isso. Vamos Ctrl 9, ocultar essas linhas. Pronto, temos o nosso beta do setor, beta da regressão e o prêmio de risco aqui. Alt, KVR, tirar as linhas de grade. Aqui. Pronto, temos o nosso custo do equity durante a fase de crescimento alta, com o beta médio do setor, e o custo do equity durante a perpetuidade, com beta igual a 1. Vamos só ajeitar aqui. É isso. Agora vamos para o próximo módulo. Então é isso. Se você curtiu o conteúdo, acesse o link e se inscreva sem compromisso, valuationdozero.com.br. Depois eu vou liberar esse curso lá no Hotmart também, para quem quiser ajudar o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. É só comprar lá. E entre em contato comigo, e-mail romilton.oliveira.q@gmail.com, Instagram, YouTube, TikTok. Só mandar uma mensagem que eu respondo e te vejo no próximo vídeo. Falou!